Vamos ao assunto, então. Vamos falar sobre o tema lá. Uma geração comparada aos meninos nas praças. Uma geração. E sabe qual foi o melhor disso aqui? Que não foi avaliado por homens. Sabe quem avaliou e falou assim? Foi aquele que vê todo mundo por dentro. Eu achei muito bonito a avaliação de Jesus. Achei muito bonito. Então, o versículo 16 tem alguns pontos que precisamos observar e aplicar para nós. Mas a quem é semelhante, ó? Esta geração. É uma pergunta dele. A quem que eu posso comparar? Essa geração é semelhante a quê? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças. O primeiro ponto que precisamos abordar aqui nesse versículo é meninos. Segundo, no lugar que os meninos estão assentados. Que conta muito nessa passagem. Quer dizer, na vida conta muito tudo, né? Tu vai tomar um sorvete, você não vai se assentar dentro da farmácia, né? É, né? Mas vamos lá. O primeiro ponto aqui é meninos assentados na praça. Mas vamos falar primeiro dos meninos, depois devemos falar a posição dos meninos assentados na praça. Salomão escreveu assim no Eclesiastes 10, versículo 16. Ai de ti, ó terra, que tem um rei, se o rei for um menino, parece que é. Leia. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Você entendeu? Já pensou um rei, um menino reinando? Coitado do povo, né? O povo sofre. O menino é inconstante. A criança está tudo bem agora, daqui 5 minutos se sair aí no vento sem colocar uma proteção sobre a criança, pode ficar resfriado. A criança está rindo aqui, daqui a pouco está chorando. Quando diz, ai de ti, ó terra. Mas terra, o que tem a ver a terra? E você e eu não somos da terra? Parte, né? Por isso Jeremias diz, terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Aí Isaías disse, vós, ilhas, ouvi a palavra do Senhor. Então não dá para ter um rei reinando sendo crianças. Isso fala de atitudes de criança no reinado. Teve um cidadão, em 1 Reis 12 e 11, que me chamou a atenção. O nome dele chamava, parece Roboão. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Sabe que escorpiões é esse que ele está falando? Não era o bichinho lá não, cheio de veneno, era outro negócio. Vou explicar isso para você. Essa figura de rei assumiu o reinado e já colocou na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes, que todos os outros que passaram antes dele estavam errados. Achei tremenda a mensagem de domingo. Tanto parte da fala do cantor, quanto
do pregador dentro do assunto que eu vou falar. Que tem pessoas que vai assumindo o posto de trabalho e vai desprezando e falando mal dos outros que fizeram a história. Irmão, você e eu só estamos aqui porque alguém sofreu muito mais do que você e eu. Entendeu por que a obra está boa? É porque alguém plantou com estrutura. É porque alguém sofreu e sofreu muito para chegar à estrutura que tem hoje. Agora veja bem, esse rei aí que é citado, Roboão, ele aumentou os impostos em Israel. Quando os anciãos foram lhe aconselhar, ele falou: vou dar ouvido para esses velhos nada. Vou falar com a minha turma da mesma faixa de idade. O que uma pessoa de 20 anos tem para ensinar demais para o outro da mesma idade? Se não viveu ainda, quase nada. Teoricamente pode saber muito, eu quero ver é prática. Ó, vidas e desafios. Mas vamos lá. O que os jovens fizeram com ele? Não, que nada, dá ouvido para essa turma não. Faz do seu jeito, é assim que tem que fazer. Aí ele disse que ia castigar, visto do meu pai, ó. Meu pai era o meu dedo midinho. Eu serei muito mais valente, muito mais, na verdade, arrogante, prepotente, daí por diante. Vou castigá-lo com um escorpião. Sabe o que era o escorpião? Era um chicote de couro revestido de metal. Era isso que ele estava prometendo para o povo. Por isso que Salomão disse: ai de ti, terra, se o rei for menino. Glória a Deus. E quando se fala de menino, já a gente vamos observar a praça. Você vai observar que quando o menino era desmamado, já falei isso outra vez, no Gênesis capítulo 21, versículo 8, era motivo não só de uma simples festa, o bolinho da tarde com café quente, sabe? Pãozinho de queijo, não era só isso não. Era motivo de... Pode ler. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Quando Isaque foi desmamado, que dentro da tradição era de 2 anos e meio a 3 anos de idade, foi feito um grande banquete. Isso é bênção na família, quando o menino começa a tomar uma postura, sabe? Andar direitinho, firme, deixa a mamadeira de canto, deixa a chupeta de canto, já não precisa mais daquele pano que chama fralda, né? Na minha época chamava fralda. Encostava no ouvido do menino, senão ele não dormia. Daqui a pouco você vai entender no espiritual, espera aí. Eu lembro uma vez no apartamento, a moça morava no 10º andar, e estava lá no jardim procurando. O senhor não viu um pano aqui e tal? É do meu menininho. O paninho é muito velho, mas se não tiver o paninho dele, ele não dorme. Tem que ter aquele paninho para encostar no ouvido do menino. Então começa a desmamar, começa a fazer o menino andar, sabe, direitinho, firme, consciente. Isso é bênção na família, você sabia ou não? É... Desmamar no ministério. Você já viu? Tem também. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Vamos lá. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhes disse: Faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher
deu leite a seu filho, até que o desmamou. E, havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. Muito bem. O menino não era de Jesus, do Senhor? Tinha sido prometido? Na conversa da Ana com o Senhor fechou um acordo com a Ana, abriu a madre de Ana, que era estéril, né? E lhe deu um filho, mas dentro daquele acordo que foi tratado na oração. E isso é interessante porque quando se fala do assunto oração e um acordo fechado com os céus, é acordo fechado, irmão, não tem jeito não. Não tem como quebrar o acordo. Inclusive, quando Jesus ensinou a oração modelo do Novo Testamento, Mateus 6 e 5, ele não disse se orar, quando orar. Por quê? Porque Jesus já conta com todos os crentes orando, sabia não? Ele não disse se orar, se você orar vai ser assim. Não, quando orar. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Sabe o que Jesus está dizendo aí para você e para mim? Que quem serve a Ele ora. Não é se orar, quando orares. Seja sincero, é isso que ele está dizendo. E Ana foi. Bom, fechou o acordo, aconteceu. Aí agora chegou a hora de entregar o menino para quem é dono. Ou você acha que a menina é sua, que o menino é seu? Só que para entregar tinha que tirar a mamadeira do menino. Quantas vezes o esposo da Ana ia para o sacrifício, que era uma vez por ano, tinha que ir a Siló, mas a Ana ficava em casa porque o menino estava mamando. Esse negócio de mamar na vida espiritual, irmão, dá um transtorno para a família, para o pai, para a mãe. E é meu menininho para cá, minha menininha para lá. E as coisas espirituais não andam. Não anda. E isso é muito ruim. Observe que 3 coisas foram colocadas quando foi levar o menino, pastor Zé. O bezerro, o vinho e farinha. Sacrifício, que é o bezerro. Vinho, alegria e farinha. Tem que ter farinha no sacrifício. Então, quando chegou lá, por que tinha que desmamar o menino antes? E está o sacerdote toda hora fazendo mamar para o menino. Toda hora lá acendendo fogo na lenha, porque na época era na lenha, no carvão. Tinha negócio de fogão a gás, não. Aí o sacerdote toda hora, de madrugada, o menino chorando, querendo leite. Não dá certo não. Já pensou você ter que falar para o obreiro 10 vezes que ele precisa orar, que ele precisa jejuar, ele precisa ler Bíblia, que ele precisa vir nos trabalhos, precisa evangelizar, precisa vir nos cultos. Oxi, eu acho isso muito feio, você não acha não? Isso é feio demais, homem. Foi bom ter tirado o leite do menino, porque de madrugada o Senhor falou com ele por 4 vezes. Até a 3ª vez o Eli falou, não, você sabe da história. Na 4ª vez, na 3ª vez o Eli instruiu ele, dizendo, se falar de novo, você diz para o Senhor falar, porque é Ele que está falando. Não sou eu que estou falando com você. E aí teve que ter um crescimento maravilhoso na vida do menino Samuel. Mas primeiro teve que largar a mamadeira. Senão vai se criar obreiro dodóizinho, milindrozinho, não me toque, não pode ter um vento que já desmaia. Tem que haver um negócio desse. Irmão, evangelho é desafios. Evangelho é pesado. Evangelho é responsabilidade. Evangelho é céu na terra. Evangelho de Jesus é diferente da religiosidade que os fariseus e os saduceus e os escribas e os sacerdotes praticavam na época de Jesus. Evangelho de Jesus tem transformação. Evangelho de Jesus tem vida. Evangelho de Jesus tem cura.
Evangelho de Jesus tem poder. Evangelho de Jesus tem graça. Evangelho de Jesus tem alegria. Evangelho de Jesus tem cobertura, tem unção. O Evangelho de Jesus tem mudança de vida. Não pode ter mamadeira. Não pode. Menino, essa aqui você lembra, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Isso. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Não pude vos falar, irmãos, como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Porque Paulo estava dizendo que era para estar comendo uma comida mais forte aí. Está tomando leite ainda. De vez em quando, sabe, uma vez assim, cada 10 anos, alguém me liga e diz assim: pastor, eu queria testemunhar. Sim, o que você quer testemunhar, minha irmã? Às vezes é uma mãe, às vezes é, sabe? Quero testemunhar que os filhos tudo desviados, sabe? Mas está tudo debaixo da bênção. Arrumou um emprego, está ganhando dinheiro para tudo quanto é canto. E eu alegre pensando, vai testemunhar que alguém se reconciliou. Vai testemunhar que Jesus, sabe, está abençoando. Essa pessoa está reconhecendo que Jesus é o único Salvador. Oxi, a alegria toda é para isso. Oxi, o ateu também arruma emprego dos bons. Não existe alegria maior para quem entende, irmão, da Bíblia, para quem tem noção, do que ver uma pessoa da família, ou vizinho, ou irmão que saiu, que parou na caminhada, recebeu o renovo e a reconciliação com Jesus. Não existe nada igual. Aí eu penso, a irmã falou e falou só uma vírgula. Porque o principal não aconteceu. A irmã nem ora para Jesus, nem pede oração para Jesus trabalhar e libertar e renovar. O assunto, toda vez que liga, pastor, ora para o meu filho arrumar um emprego melhor. Eu vou orar para Jesus transformar ele. De qual forma, eu não sei. Eu vou orar para Jesus tratar com ele, porque os céus foi muito caro. Os céus foi pago com um preço que eu e você não poderíamos pagar nunca. Então o principal, que tem emprego sim, claro, mas o principal é além do emprego, é vida com Cristo, é salvação em Cristo, é renovo através de Cristo, glória a Deus. Mas o materialismo está tomando conta. Eu nunca vi tanta agonia na terra por causa de coisas. Olha só o que Paulo disse em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, olha só. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Pronto. Mas os meninos estavam sentados na praça. Quando você era menino, e você, moça, era menininha, você gritava, brigava por uma bala, por um pirulito. Mas chegou a maturidade, passou dos 12 anos de idade, não dá mais para brigar por papelzinho de bala, não. Na escola brigava por causa daquelas figurinhas do chiclete. Tem alguém aqui comigo nessa época, não? Você lembra dessa? Eu lembro. Mas era coisa de menino, irmão Ronaldo. Mas o tempo passou. Na vida com Cristo não dá para continuar sendo menino sentado na praça. Não dá. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, corria como menino, brincava como menino, gritava no meio dos outros. Não, meu pai não deixava não. Porque isso aí era só no olhar. Oh, tempo maravilhoso. Mas vamos lá. Passou, já passou, né? Mas está aqui, não morre não. Morre nada.
Foi muito bom. Tem outro ponto, 1 Coríntios 14, 20. Vamos ver. Fala de entendimento agora. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Não sejais meninos no entendimento. O tempo passa, 1 ano na igreja, 10 anos na igreja, e não tem uma maturidade. Tudo desmaia o crente. Tudo. Cadê minha mamadeira? Oh, meu Deus do céu, que agonia. E outra, irmão, é pessoas com 30, 40, 50 anos de idade. Não dá certo não. Olhando para a Bíblia não dá certo um negócio desse. Não aprendeu nada. Está fazendo o que na casa se não aprende nada? Olha aqui o manual. Menino no entendimento, não entende nada, pastor, de céu, de salvação, de juízo final, de arrebatamento, de grande tribulação. Não sei nem o que significa ceia, e por que toma? Eu vou no embalo. Porque tomar sem discernimento, não entendeu nada. Por costume, não entendeu nada. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Para não ser menino como menino inconstante, mas que o corpo, Paulo estava falando do corpo bem ajustado e daí por diante, e isso é muito sério, para que não sejamos mais, quando diz não sejamos mais, basta. Só até aqui, já passou do tempo. Mas, não, daqui para frente, chega. Já está atrasado para o amadurecimento na fé. E Paulo vai falando dentro do capítulo, quando chega no versículo 16, olha só. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Que é o que Jesus quer, um corpo bem ajustado. Como ele é a cabeça, a igreja é o corpo, você e eu não vamos viver como meninos inconstantes. Paulo também disse na primeira epístola aos Coríntios 15, 58, sedes firmes e constantes, sempre abundante. Parece que é, né? Na obra do Senhor, pode ler. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pois é. Todas as pessoas firmes é constante, ativa, viva. Não cruza os braços, mas segue em frente, porque é firme e constante. E Paulo disse o que lá? Não como meninos inconstantes, que você não pode contar, que você não pode confiar, que não tem firmeza, porque se é firme é constante. Agora vamos para o segundo ponto lá do Mateus 11 e 16. Menino nas praças. Os meninos assentados nas praças. É interessante aqui que não estava assentado na casa, não é isso que está dizendo lá? Nas praças. Não estava sentado na sinagoga, não estava sentado no templo, estava sentado nas praças. Sem cobertura. Sentado na praça, está fazendo o quê para ouvir Deus falar? E fala mesmo. O que significa os meninos assentados nas praças?
todo distraído, brincando, conversando, batendo papo. Jesus disse, esta geração é igual à geração que ele estava falando. Mas graças a Deus o tempo passou, a tecnologia tomou conta da terra. E agora 99,9, acho que não é tudo isso não, né? Dos crentes ficaram muito sábios, né? Pode ficar sábio, mas se não tiver uma vida de joelho, está faltando alguma coisa. Aprenda bastante coisas boas na tecnologia, no avanço da tecnologia. O Daniel profetizou no capítulo 12 que seria a ciência ia avançar de tal forma. Mas ele disse, mas aqueles que ensinam, aqui há muitos ensinam a justiça, resplandecerão como a estrela ou a luz do firmamento. Está em Daniel 12. É isso aí. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. É melhor ensinar a justiça, porque a ciência se multiplica, sim, normal, e vai ainda avançar de forma que a gente já estamos ficando, observamos assim, tudo isso já. O celular sai hoje, daqui 1 mês, 2 meses, parece que não serve mais, que o outro já vem aí, já atropela tudo, não é? Mas vamos lá. Então, assentado nas praças, fala de uma vida sossegada, principalmente quanto à fé, porque o assunto de Jesus aqui é fé, vida com Ele. Não leva a sério a comunhão e o ensinamento de Cristo. Será que existe crente assim, irmãos? Batizado, tomando ceia e até batizado com o Espírito Santo? Que não leva a sério. E Jesus começou a fazer essa comparação e isso muito me chamou a atenção. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente fica meio acomodado e começa a ver as coisas acontecerem e a vida espiritual fica no último cantinho lá escondido. E Jesus não quer que isso aconteça. Quando se fala da praça, está falando de desperdiçar o tempo. E Paulo disse aos Efésios 5,16, remindo o tempo. Por que, Paulo? Porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Administrar o tempo. Não perder tempo. Não desperdiçar o tempo. Não gastar tempo com aquilo que não edifica. Entendeu? É isso que Paulo estava dizendo aos nossos irmãos da igreja de Éfeso. Não existe... E outro ponto. Nós vamos observar aqui uns pontos interessantes. Agora no versículo 17 de Mateus 11. E dizem, tocamo-vos flauta e não dançaste. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. O que estava acontecendo? Os meninos começavam a tocar flautas. Para que os outros que estavam assistindo pudessem dançar. O que é flauta? Era música de casamento. Ah, já que vocês estão aí e não me dão atenção, eu vou tocar lamentações. O que é lamentações? Música de velório. Os outros continuavam. Sim, mas então não era Jesus que estava tocando? Não era João Batista? Também. E por que aparecem os meninos tocando? O que Jesus está dizendo, falando que os meninos começavam a tocar e os outros não davam ouvidos? Ele estava dizendo que todos nós temos consciência a respeito daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que ele ensina. Todos nós temos noção. É isso que ele está dizendo. Quando ele cita aqui os meninos, até os meninos, até as crianças começam a fazer um barulho tocando flautas para que chamar a atenção dos outros. Já que os outros não dão ouvido, ele está dizendo assim, ó, eu estou tocando flauta porque eu sei que no casamento toca isso aqui. Aí já que vocês não querem ouvir, eu sei, agora eu vou mudar a música. Qual música vai tocar? Vou tocar lamentação, choro. Sabe a equipe de caipideiras que chorava no velório? Aí começava a tocar música de velórios. Lamentações. Mas os outros não davam ouvidos. E Jesus estava dizendo assim, ó,
tanto se falando de casamento, que isso é muito forte, nós já vamos para o final, quanto falando de velório, e não dão ouvidos, que parece que não vai morrer, parece que a fila não vai acabar, parece, quando se fala de música de casamento, o casamento não era só um dia, o casamento durava até uma semana de festa, até 7 dias. Então aqui já aponta para os dois maiores, um maior de todos os tempos como pregador, e um outro bom pregador também. Então aponta esses dois pregadores no texto de Mateus 11, capítulo 11. Foi por isso que quando os discípulos de João chegaram e perguntaram assim, tem uma pergunta para fazer para o senhor, bem no início do capítulo 11 de Mateus. Sim, qual a pergunta? O João está preso, sim, eu sei. E ele mandou perguntar se o senhor é o Cristo ou devemos esperar um outro. Você lembra o que Jesus falou para eles? Falou assim? Está escrito aí? Pode ir. E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Jesus não disse se era o Cristo ou não. Simplesmente disse para eles, para os dois. Você vai anunciar para João o resultado do culto. Sabe o que está dizendo? Fica no culto. Fica aí. Fica no culto. O que acontecer no culto, você fala para João. Aí eles estavam no culto, de repente, Jesus começa a pregar. Os paralíticos começavam a andar. Os demônios saíam das pessoas. Glória a Jesus. Os cegos recebiam curas, surdos. Jesus fez um arrastão ali no culto. Que arrastão? Jogou todas aquelas coisas ruins para fora, o culto ficou bom. Porque a presença dele faz ficar bom na sua casa, na sua vida individual, em particular, na sua área profissional, sentimental, familiar, conjugal, parte financeira, caminhada ministerial, tudo Jesus faz ficar bom. Porém, permaneça com ele. Aí vem o primeiro pregador que era considerado dentro do texto sagrado como aquele que estava pregando lamentação. Qual que era? Os 3 pontos fortes da pregação de João. Quem lembra de um ponto? Arrependimento, juízo, e que Jesus não só é o batizador com o Espírito Santo. Glória a Deus. E o melhor é que você sabe disso. Nós sabemos disso. Então João pregava o arrependimento, que é uma das maiores mensagens. Porque sem arrependimento não existe céu. Pode ser o bonitão de Jesus. Se arrependeu? Não. Esquece o céu. Lembra daquela de domingo? Era um ótimo filho. Porém, um péssimo irmão. Achei interessante. Eu nunca tinha escutado essa. Isso é bom para a gente aprender melhor a ser irmãos, né? Então João pregava arrependimento, pregava juízo de Deus, pregava o batismo com o Espírito Santo. Ao ponto que foi decapitado. Pegava a sua, se fosse hoje, né, a sua caixa de som, ia de frente do palácio do rei e dizia, você precisa se arrepender. Por quê? Porque você está vivendo com a sua cunhada. Você está em adultério. Era isso que João pregava. E o juízo do eterno vai vir sobre você. E não vai falhar. E com isso ele ficou irritado, mas não poderia matar João, porque João era profeta. Hoje o povo tem uma facilidade, não é, de falar de profeta, de falar de pastor, de falar de pregador, de falar de homem de Deus, de mulher de Deus, não tem?
É claro, a gente não mata ninguém. A gente não anda armado com arma de fogo. Fala de quem mata para ver se consegue. É muito fácil falar de quem não mata, irmãos. João Batista armava lá, sabe? Colocava o púlpito e dizia para o rei: você precisa renunciar. Você precisa mudar de atitude. Então essa era a pregação de João. Aí Jesus falou assim: mas o povo parava para ouvir? Não. Só que estava avisado. O juízo final vai trazer tudo à tona. O telão, vai passar naquele dia. Porque alguém acha, está tudo moderno agora, mas no sistema, nos céus, já faz tempo que a fonte funciona. Porque se ele vê o amanhã como o ontem, já faz tempo que funciona, já faz tempo que está moderno, já faz tempo que ele está no comando. E ele nunca vai perder a liderança. Essa é a melhor parte. Então tocamos flauta, vocês... música de lamentação, não dançaste. Aí você vai olhar para o Eclesiastes 12, versículo 5. Diz que os pranteadores andam rodeando pelas praças. Fala, pode ler. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Pois é. Aí está falando no final da vida, o versículo 1, lembra do teu Criador, antes, no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, porque o mau dia chega para você, mas também chega para mim. E por que o Senhor está alertando? Porque quando chegar, você não será pego de surpresa. Vai precisar atravessar. Por isso que tem que se enraizar antes. Aí enquanto alguém está sendo velado, alguém está chorando, alguém está pranteando. E isso era como as músicas que ele estava tocando na praça. Aí vem agora, irmão, tocando flauta. Como já falamos, música de casamento. Vamos lá para Isaías 62 e 5. Isaías 62 e 5, está bem na parte B do versículo. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Aí está falando de Deus com Israel. Deus é o noivo de Israel, no espiritual. E Cristo, o noivo da igreja. Aí Cristo está lá tocando flauta. O que é tocando flauta? Todas as mensagens de Cristo que tem a ver com a segunda vinda dele, é tocando flauta. Suponhamos, Isaías 26 e 20. Mas tu, filho, povo meu, entra no teu quarto, fecha a porta, até que passe a ira. É isso? Vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isso. Quer dizer, a ira da condenação não vai atingir você. Mas você precisa estar debaixo de uma cobertura. Você precisa entrar no quarto. Glória a Deus. Então, todas as vezes que você encontrar na Bíblia, falando da segunda vinda de Jesus, é Jesus anunciando, tocando flauta. O que é flauta? Música alegre. Música de casamento. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quer ver? Jeremias 33 e 11. Tem algo muito forte nesse versículo. A voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra, como no princípio, diz o Senhor. Isso, segura esse versículo um pouquinho aí na tela.
A voz de gozo e voz de alegria. A voz de noivo e voz de esposa. Jesus dizendo, tocando flauta. A música é de casamento. Voltarei. Arrebatarei a minha igreja. Levarei para mim mesmo, João 14. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Por isso que aparece já bem no início do versículo, voz de gozo. Voz de alegria. Oh, glória a Deus. Mas que voz é essa? É a voz do noivo. É o noivo falando. Que voz é essa? É a noiva se alegrando, porque o noivo prometeu e cumprirá. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Voz de quem diz, ó, louvai ao Senhor dos exércitos. Porque bom é o Senhor. Reconhecer a bondade dEle, ter uma vida grata por causa da bondade dEle. Porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvores à praça, não é? Ah, não é não? Na casa. Traz louvores. Louvor à casa do Senhor. A noiva não vive assentada nas praças distraídas. É o que mesmo? Não, a noiva tem juízo. A noiva tem dono. A noiva tem direção. A noiva sabe o que quer. A noiva ouve. A noiva fala. Glória ao nome de Jesus. A noiva compreende. A noiva tem discernimento. A noiva caminha com Ele. A noiva se reveste nele. A noiva tem a cobertura dele. A noiva não perde tempo. Não perde tempo. Por isso é noiva. A noiva tem uma aliança na mão direita. Glória a Deus. E no arrebatamento essa aliança será invertida para a mão esquerda, o compromisso final. Glória ao nome de Jesus. Trazes louvor na casa, não na praça. Então é pecado pegar na praça. Não é esse sentido. Vocês entenderam o início da mensagem. Não é esse sentido aí que não pode pregar na praça. Nada disso. Mas tem mais um ponto aqui. Oh, glória a Deus. Então Jeremias mostra a alegria pela voz do noivo e a voz da noiva. Correspondendo. Aí Salomão escreveu assim em Cantares 2:8. Que a moça disse, esta, e outra tradução fala, ouço a voz do meu amado. Cantares 2, versículo 8. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Está a noiva assim, sabe aquele dia que você está naquele desafio? Pensa no desafio. E pensando, e agora? Só estou com 1% de fé. Aí de repente lá no íntimo. Aí começa a brotar assim aquela alegria sem explicação. Aí a noiva diz, mas estou sozinha. Sozinha no sentido de não ter saída, sozinha porque às vezes está sozinha num lugar. Esta não é outra. É ele tocando flauta. É a voz do amado. Não, do meu amado. E para não ter dúvida que é ele, ei-lo aí. Ei-lo aí, ó, em você.
Ele aí quer dizer, estou sentindo o que você está sentindo. E você sentindo o que eu estou sentindo, porque ele preenche a casa. Que máximo! Aleluia! Esse é um dos maiores pontos do que ele está na casa e lidera a casa. Segundo ponto do versículo. Que já vem saltando. Saltando é que ninguém consegue segurá-lo. Detê-lo. Prendê-lo. Mais um ponto. Saltando da onde? Sobre os... Ele vem de cima. É a voz dele. É a fala dele. É a grandeza dele. É a presença dele. Glória a Deus. Pulando sobre os outeiros, quer dizer montes pequenos. Quer dizer o quê? Que nada consegue deter o noivo da igreja. Montes grandes, barreiras, ele vem pulando. Alguém pode olhar e dizer, ele está cansado porque ele já pulou tantos montes, aí vamos colocar os montes pequenos, quem sabe ele se atrapalha. Se atrapalha não, ele vai pulando sobre os outeiros. É a voz do meu amado, é a voz do meu amado, é a voz do noivo da igreja. É a voz que traz em louvor. E me chama muita atenção, irmãos, porque quando Jesus falou assim em Mateus, parece que é 24, versículo 26, 27, sobre o relâmpago. Leia. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso, deixa aí. Por que ele teve que citar o relâmpago? Aí eu olho para Jó, 27 de Jó. Não, 28 e 26, se eu não me engano. Jó 28 e 26. Ele vai falar do caminho do relâmpago. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Pronto. E agora para alguém desviar esse caminho do relâmpago? Eu quero ver conseguir. Por isso, lá em Jó vai aparecer o relâmpago umas 2, 3 vezes. Parece que Jó 38 também vai falar do relâmpago. Quando ele diz assim como o relâmpago, lá em Mateus 24 e 27. Vai de um lado para o outro. Olha lá. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele tocando flauta. Mas espera agora o melhor do relâmpago. Eu quero ver alguém impedir, nos 4 cantos da terra, impedir o relâmpago. Sabe o que ele está dizendo aí, irmã Débora? Noiva minha, pode esperar, porque como ninguém consegue impedir o resplendor do relâmpago, assim será no dia do arrebatamento para arrebatar a minha noiva. Pode estar acontecendo o que for, eu quero ver parar o resplendor do relâmpago, a luz do relâmpago. Quero ver, desviar. Aí Jó disse, deixa eu falar do relâmpago, fala Jó. E foi o versículo que foi lido. 28 e 26. Caminho do relâmpago. Olha lá. Quando escreveu uma lei para a chuva
E dentro dessa lei, ó, e caminho para o relâmpago dos trovões. Está tudo traçado. Traçado como? A imoralidade vai tomar conta da terra. Já tomou. Para quê? Os crentes começar a desapegar e já começar a perder o desejo pela terra. Quem tem vontade aqui de viver mais 150 anos aqui na terra? Você tem? Viva 150. Viva você. Eu estou indo. Quero não. Chega de 150 anos. Chega de mais 100 anos. Chega de mais 50 anos. Chega de mais 40 anos. Chega de mais 30 anos. Chega! Está ruim demais para viver. Mas o noivo da igreja nos revestirá para o dia do arrebatamento. Glória a Deus. O noivo da igreja renovará a noiva. O noivo da igreja encherá a cada dia a sua noiva para o dia do encontro. E não há lei, não há transtorno que possa desviar o caminho do relâmpago. Como não existe inferno que possa desviar a volta de Cristo. Ó, levando a noiva. Oh, glória a Deus. De vez em quando o inferno tenta colocar as unhas de fora dizendo que não vai se cumprir. Oxê, não vai? Durma a noite toda quanto a isso. Não tem uma vírgula de dúvida que vai acontecer. Sabe uma vírgula? Não tem uma vírgula de dúvida que vai acontecer. Quem vai ficar, pastor? Os que estão assentados na praça, que não ouve palavra de juízo, que não ouve palavra, que um dia a fila vai chegar ao final, que é a fila da morte, e que não ouve o arrebatamento da igreja, que não ouve que Jesus vem. Mas a igreja de Cristo é você, não é? É com você que está falando. É com você que vai a cada dia receber o renovo dos céus. Oh, glória a Deus! Glória ao nome de Jesus! A noiva de Cristo ainda ouve. Porque a noiva de Cristo não vive como meninos assentados nas praças sem ter o que fazer. Noiva de Cristo está ocupada, noiva de Cristo está caminhando, noiva de Cristo está sentindo, noiva de Cristo está ouvindo, noiva de Cristo está aprendendo, noiva de Cristo está se revestindo, noiva de Cristo vai para frente, noiva de Cristo tem a visão para cima. Glória a Deus. Aleluia. Aí você vê a igreja em Coríntios, irmãos. Oh, glória a Deus. Dividida no primeiro capítulo. Crentes naturais no segundo. Na primeira epístola. Crentes sem maturidade no terceiro capítulo. Crente orgulhoso no quarto capítulo. Crente em fornicação no quinto capítulo. Crente levando o outro diante do juiz no sexto capítulo. Muitos divórcios no sétimo capítulo. Sem valorizar o espiritual, mais ainda no oitavo capítulo. Tinha uma meia dúzia que era atleta de Cristo no nono capítulo, mas porém no 10º capítulo tinha crente fazendo as mesmas coisas que Israel, murmurando, cheio de idolatria, cheio de tanta bagunça. Aí você diz, vai melhorando a partir do capítulo 10. Aí chega na ceia, viu a baderna? Você viu a baderna na ceia em Coríntios? Aí quando chega o pastor Uziel no 12º
capítulo da primeira epístola, Paulo diz: vou falar dos dons espirituais. Não me responde não, você tem interesse? Você tem interesse pelos dons espirituais? Por quê? Muitos deles não tinham. Chega no capítulo 13, por 9 vezes vai falar a palavra amor. E diz: mas o que é que permanece mesmo? Aí tinha 3 coisas lá que permanecem, quem lembra? Fé, esperança e o amor, e o mais forte? Porque o amor demonstra totalmente a fonte principal, que é Cristo, e quem não ama não nasceu de Cristo. Aí vem o capítulo 14, quando chega no versículo 32, tinha crente querendo disputar quem era o mais santo. Pensa numa coisa feia. Meu Deus do céu. Aí Paulo teve que combater dizendo: os espíritos dos profetas, o seu espírito humano, que recebe a mensagem do Espírito Santo, está sujeito a você. Você fala em língua consciente. Você profetiza consciente do que o Espírito Santo te deu a mensagem. Quando chega no capítulo 15, tinha crente na igreja em Coríntios que não acreditavam mais na ressurreição dos mortos. Aí Paulo combateu dizendo: se vocês não acreditam, então se acreditamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí Paulo começa a pregar, é o capítulo maior do livro da Epístola aos Coríntios, que tem 58 versículos. E Paulo começa a pregar contra o pecado ali, e começa a dizer: ó morte, cadê você? Ô inferno, cadê a tua ferramenta de destruir? Por quê? Porque a morte foi tragada na vitória. A vitória de quem? De Cristo. Aí ele disse: mas quem prova isso? Alguém duvidava dizendo: quem prova isso? Ele disse: olha, ele foi visto lá em João 20 pelas mulheres, e elas saíram espalhando a boa notícia, que isso é muito bom. Ele foi visto pelos 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele foi visto por mais de 500 irmãos. E para vocês saberem que é real, no caminho de Damasco ele falou comigo. E para que o estado de São Paulo venha saber que é real, ele fala pela sua palavra hoje na igreja aqui em Jaú. Glória a Deus. Comanderá-se. Oh, glória a Deus. A igreja de Cristo é viva. Claro, recebe vida dele. Ei, sabe por que essa vida é em você? Esta alegria em tempo de desafios, ou em todos os tempos? É porque você recebe vida dele. É ele que fornece. Sim, mas estava falando da frauta, pastor, do arrebatamento. É isso mesmo. Mas está escrito lá em Coríntios, tanto no capítulo 15, 51 e 52, que será muito rápido. Mas quando chega o capítulo 16 da primeira epístola aos Coríntios, parece-me que é o versículo 22. Vamos ver. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Maranata é o quê? Fechou o livro dizendo: ora vem, esta é a voz do meu amado. Esta é a voz do meu amado. Ele está tocando flauta. Os sinais, pastor Rogério, está dizendo que ele está tocando flauta, dizendo: ele vem. Pastor Bernardino, ele vem. Meu irmão Orlando, ele vem. Igreja de Jesus, ele vem. Ele vem. Renova as suas forças. Devemos renovar nossas esperanças.
não viver como um menino nas praças, mas atento à sua voz. E, encerrando a minha fala, pastor, mas por que tinha que citar o João Batista, que é o versículo 18 e 19, lá de Mateus 11, que é o oposto da pregação de Jesus. Ele estava dizendo assim, para quem não crê, para quem não valoriza o espiritual, tanto faz pregar machado como pregar arrebatamento. Quem não crê, não crê. Ele vai murmurar ouvindo que a mensagem está dura, e vai murmurar também ouvindo que a mensagem está muito água com açúcar. Se ouvir os assembleanos, vai dizer a mensagem é dura. Se ouvir outras igrejas que pregam mais tranquilo, mais no silêncio, vai dizer também não presta. E o assunto não é esse. Tanto lá quanto aqui, está tocando flautas. Dizendo que ele vem, dizendo que ele vem. E sabe o que cabe a você e a mim? Atentar para o que está escrito, porque ele vem.